Olá, começa agora mais um Aquicultura. E neste programa nós vamos falar então do projeto de manejo sustentável que evitou a extinção do gigante do Amazonas, o pirarucu. Então, sobre este projeto eu converso agora com Ana Cláudia Torres Gonçalves, que é a coordenadora do programa de pesca do Instituto Mamirauá. Muito bem-vinda ao nosso programa, Ana. Eu que agradeço, Simone. É um prazer estar participando do programa Aquicultura e levar informações aos nossos telespectadores sobre o manejo sustentável do pirarucu. O prazer é todo nosso, viu, Cláudia? Agora, antes da gente falar, então, da importância desse projeto, eu queria começar aqui com você falando sobre, te perguntando, né, como era feita, então, a exploração do pirarucu. A maneira com que o pirarucu vinha sendo explorado, né, desde que a pesca acontece a espécie é uma espécie altamente vulnerável por conta das características particulares, né? Diferente de outros peixes, o pirarucu precisa vir à superfície d'água para respirar. Então, ele tem respiração dupla, respiração branquial, normal aos peixes, e respiração com ar atmosférico. Então, isso torna perceptível aos olhos dos pescadores. Então, a pesca se intensificou em torno dessa espécie pela sua viabilidade econômica também. É um peixe que pode alcançar até 200 quilos de peso e 3 metros de comprimento. Então, é um peixe de alta rentabilidade, de valor econômico muito agregado. Então, a exploração dele se intensificou na década de 80, tanto que em 1996 a Superintendência do IBAMA no Amazonas resolveu proibir totalmente a pesca do pirarucu no estado. Então, com isso, começam as pesquisas para um possível manejo da espécie. Então, a o que existia antes do manejo era justamente a pesca predatória, né, você tirava do pequeno ao grande, em qualquer época do ano, com qualquer tipo de malha, sem qualquer restrição ou controle, e isso levou ao declínio dos estoques. Então, Ana, essa pesca predatória aí, como você falou que não tinha tamanho, ou seja, não tinha nenhum manejo nessa época aí para delimitar então um período para essa pesca, porque eu estava lendo que só foi em 89 então que chegou esse período do defeso, né? Demorou muito então, não é, Ana, para isso acontecer, e depois foi desenvolvido aí o projeto, não é mesmo? Exatamente, o indicador de sobrepesca dessa espécie era que o tamanho médio vinha diminuindo a cada ano. Então, assim, mesmo existindo já legislações que definiam, né, a primeira começa em 1975, onde já se identifica uma sobrepesca sobre a espécie, então ela já entra no anexo 2 da CITES, da Convenção Internacional sobre a Exportação do Pirarucu. Já se começa a olhar com preocupação para a exportação desse peixe. Então, em 1989, como você citou, acontece a normativa que define o tamanho mínimo em 1,5 metro de captura. Mas não basta ter legislação se não houver um sistema de controle, monitoramento e fiscalização. E aí, tanto que no ano seguinte, em 1990, é definido o período reprodutivo da espécie, que é de 1º de dezembro a 31 de maio. Mas mesmo existindo a legislação do tamanho mínimo e do período de defesa, mas não havendo o devido controle, a pesca continuou acontecendo de maneira mais intensificada. Ou seja, né, essa pesca continuou porque, como você bem disse, o peixe, né, o pirarucu, sempre foi um peixe muito cobiçado, não é? Exatamente, né, por sua alta rentabilidade, valor econômico agregado e também, no caso específico do estado do Amazonas e de todos os estados da região norte, faz parte da cultura da população, tanto a pesca quanto o consumo desse peixe. Então, Ana Cláudia, quando foi percebido então que poderia ter uma pesca consciente, vamos falar agora do projeto, como ele iniciou aí nessa época para mostrar aos pescadores, à região aí, que poderia sim ocorrer uma pesca consciente para se evitar aí a extinção desse peixe tão querido, vamos dizer assim, né, aí pelos pescadores. Em 1996, como eu citei anteriormente, devido a se perceber que as medidas até então adotadas de tamanho mínimo e período de defesa não surtiram efeito para coibir a intensificação da pesca, em 1996, no estado do Amazonas, o pirarucu foi proibido os outros 6 meses que ainda eram liberados. Então,
o pirarucu é proibido o ano inteiro. Isso acontece em 1996. Nessa época, já existiam pesquisadores na época da Sociedade Civil Mamirauá, que depois evoluiu para o Instituto Mamirauá, trabalhando com as comunidades, pesquisando diversos temas. Então, essas pessoas, em especial, José Márcio Aires, que foi o idealizador do Instituto Mamirauá, percebeu da importância econômica do pirarucu para os pescadores dessa região e aí começou a empenhar esforços no sentido de trazer pesquisadores para estudar esse peixe. E não só isso, também estudar a viabilidade econômica, a relação cultural desse peixe com a população local, né. Então, com isso, entre 96 e 99 se intensificaram as pesquisas em torno do pirarucu. E em 99 já foi possível submeter um projeto piloto, que tinha como base essa questão do respeito à legislação, né, que incluía tamanho e período de defesa, adequação do tamanho das malhas e suspensão da pesca por pelo menos 3 anos para recuperação dos estoques, né. Então, isso foi um pacto, firmado com a comunidade São Raimundo do Jarauá, a primeira a se envolver no projeto e nas pesquisas, e em 99 acontece a primeira pesca manejada, com cerca de 120 peixes, em torno de 3 toneladas na época. E isso rapidamente se disseminou para outras regiões, porque já nos primeiros anos a metodologia se mostrou eficiente, tanto na recuperação dos estoques, do seu crescimento e também de possibilitar ano após ano a realização da pesca a partir de uma premissa que é básica, estabelecimento de cotas de extração sustentável. Então, no caso do pirarucu, a metodologia do manejo envolve a retirada de no máximo 30% dos indivíduos adultos de pirarucu que são contabilizados em cada unidade de manejo. Isso torna a pescaria sustentável ao longo dos anos. Agora, ô Ana Cláudia, nesse início aí que você citou, o projeto piloto, né, que começou, vocês perceberam que lá naquela época tinha, como era tudo novidade ainda, teve uma certa resistência aí, logo nesse iniciozinho aí, quando o projeto piloto ele foi aplicado aí nessa primeira comunidade? Havia sim uma resistência, principalmente com relação à suspensão da pesca por 3 anos, né, porque o pescador vive da pesca, então é complicado para ele viver sem a pesca. Mas a estratégia utilizada, pelo Instituto Mamirauá foi apostar, na captura de outras espécies, ou estimular que essas comunidades, enquanto dessem os 3 anos para a recuperação dos estoques, apoiou e ou estimulou também a comunidade a trabalhar com outras espécies de potencial comercial também, como tambaqui, aruanã, os bagres, de modo geral, apoiou, que essas, remessas de peixe fossem, levadas até Manaus, a capital, e pudessem ser comercializadas a um preço melhor e recuperassem em partes o recurso que eles teriam pescando pirarucu. Por um outro lado, já haviam pescadores muito sensíveis à causa do manejo, por conta de que percebiam que ano após ano se tornava mais difícil a captura do pirarucu e que o tamanho médio desses peixes vinha diminuindo na comunidade. Há relatos, inúmeros relatos de pescadores que falam que um peixe que pode medir até 3 metros estava sendo vendido a cambadas de peixe miúdo, né? 5, 6 pirarucus numa cambada sendo vendido a um preço irrisório. Então, eles perceberam também que apostar na ideia também seria trazer a possibilidade de recuperar a possibilidade de trabalhar legalmente com o pirarucu novamente, levar a sua rentabilidade e, ao mesmo tempo, conservar o recurso no seu território. É, porque levou a rentabilidade e a principal fonte de proteína, né, e renda aí, né, para os pescadores da região, não é, Ana Cláudia? Exatamente. Então, vários estudos que foram feitos, posterior ao início do manejo mostra que a pesca representa 72% da economia local dessas famílias. E da pescaria, desses 72%, 40% correspondem à pesca do pirarucu, o que mostra que essa pesca realmente tem um valor econômico muito importante para essas populações. Que é fundamental, né, para a subsistência da população ribeirinha, né, porque depende da renda que essa atividade traz, né, Cláudia? Exatamente. Então, tanto que após a iniciativa que começa em uma comunidade com 42 pescadores, isso rapidamente a notícia do manejo se espalha pela região. Em 2001 já temos um outro projeto que é implementado a partir desse primeiro, e aí então a partir de 2002 já começa a ampliar para outros municípios também,
Hoje, no estado do Amazonas, são 22 municípios que têm manejo em seus territórios. A gente está falando de uma produção de cerca de 3.000 toneladas de pirarucu manejado ano, né? Isso a gente está falando só desses projetos, fora o que sai, né, da proximidade dessas áreas de maneira ilegal, né, por meio da pesca clandestina, que ainda ocorre, mesmo que o manejo tenha se expandido para tantas áreas. E essa disseminação não ocorre só no estado do Amazonas, né? Essa experiência que começa aqui também foi disseminada para os outros estados da região norte e até para outros países da América do Sul, como o Peru e a Bolívia, também tem manejo a partir da iniciativa que começou aqui na região de Mamirauá. Ana Cláudia, você falou aí que infelizmente ainda, né, essa pesca predatória ainda ocorre. De que maneira então vocês pensam aí em abarcar toda a região, mas em relação assim, chegar até esses pescadores que continuam fazendo esse manejo, não fazendo esse manejo, aliás, como vocês buscam uma outra alternativa para tentar desmistificar essa história aí de que pode se pescar de qualquer jeito, sem um manejo. Como é que vocês atuam em relação a isso? O principal argumento que a gente tem estudos que mostram também, que comparam qual é a produção pesqueira de uma área manejada, seja de pirarucu ou de outras espécies, comparado a uma área onde não tem manejo. E esse tem sido o nosso principal argumento, no sentido de mostrar que a comunidade perde muito em termos do seu território, da produção pesqueira, e quando ela atinge o declínio dos estoques, obrigatoriamente, ela, para manter a pesca acontecendo, acaba indo para outros territórios que estão sendo protegidos e que tem o manejo acontecendo, né? Então, ocorre que eles se tornam marginalizados por essa pesca que é feita fora de época também, em outros territórios que não são permitidos. Mas o que a gente tem percebido também é que a gente tem uma alta taxa de adesão e de procura de comunidades que ainda não fazem o manejo, mas que demonstram o interesse de querer fazer. Mas a gente também tem uma lacuna muito grande de profissionais que possam assessorar essas comunidades que querem fazer manejo, que mudaram de postura, que estão vendo, né, a necessidade também de proteger e de conservar esse recurso para ter em seu território. E a gente tem feito um trabalho de multiplicação, que a gente chama de multiplicação do manejo, envolvendo secretarias de produção, secretarias de meio ambiente dos municípios, que ainda não têm manejo acontecendo, também multiplicando isso para gestores de unidades de conservação, técnicos autônomos, né, engenheiros de pesca. Então, inclusive, no mês recente, aí, abril, a gente teve um curso de multiplicadores em Tefé, de 11 dias, trazendo pessoas de diversas regiões, só para se ter uma ideia, né? Santo Antônio do Içá, Itamaraty, também o pessoal de Santarém, né? O pessoal também de também que são grupos que querem levar o manejo para a sua região, né? Então isso mostra também uma alta taxa de adesão e mostra também a credibilidade desse trabalho do manejo. Ana Cláudia, porque mesmo assim, ainda o projeto ainda precisa de mais capacitadores, é isso, para poder levar as boas práticas do manejo a essas comunidades que, como você falou aí, estão chegando, querem aderir também ao projeto. Falta gente, é isso? Falta gente, falta capacidade técnica, né? A nossa equipe do Instituto Mambirawa, nós somos 8 pessoas que trabalham com 14 áreas de manejo, né? E para além da assessoria técnica, técnico por esses projetos, a gente assina esse projeto que é submetido ao IBAMA e também à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e a gente tem compromissos firmados com essa comunidade, desde o acompanhamento da pesca, a elaboração do relatório técnico que presta contas do que aconteceu no ano anterior e pede a cota seguinte, que é o condicionante dessa autorização. Então, a gente precisa de profissionais que se disponham a esse trabalho nos outros territórios também. E até tem boa vontade, mas o que a gente está tentando levar para essas pessoas é justamente os princípios do manejo, né? Cuidados que se deve ter na implementação e nesse monitoramento constante dessa atividade. Ou seja, o projeto também precisa de mais parcerias. Exatamente, né? E a gente vem quando isso com o governo do estado também, com quem a gente tem um termo de cooperação assinado justamente para desenvolver pesquisa e o caso do manejo do pirarucu em específico,
ele caminha muito junto com o monitoramento e com a pesquisa, então à medida que vão surgindo novos elementos de ajuste para tornar o manejo ainda melhor, a gente vai ajustando isso e vai também disseminando essa experiência para outros territórios. Então tem sido muito gratificante, poder ver que diversas, eh, organizações, de modo geral, e até de governo, demonstram muito interesse em expandir o manejo para mais territórios. E com isso a gente aumenta as perspectivas de conservação, não só do pirarucu, mas dos recursos naturais como um todo. Ana Cláudia, esse curso que você falou dos multiplicadores em gestão aí compartilhada de recursos pesqueiros, né, com foco aí no manejo participativo do pirarucu, você falou que foram selecionadas quantas pessoas aí? Foram 25 pessoas que participaram do treinamento na condição de alunos, né. Nossos técnicos e também técnicos de outro departamento do instituto e pesquisadores atuaram como instrutores do curso e também pescadores, porque a gente tem uma parte prática que é realizada na reserva Mamirauá, e aí a gente tem a participação efetiva de pescadores, contadores de pirarucu, falando sobre a metodologia de contagem dessa espécie que tem como base o conhecimento tradicional, que foi uma metodologia validada cientificamente também, que hoje é reconhecida como uma metodologia válida e barata para levantamento de estoque do pirarucu. E essa metodologia aí, o projeto, já foi replicada em outras regiões? Já, e diversos treinamentos, inclusive, contabilizamos mais recente os números, mais de 1.300 pescadores já foram treinados na metodologia de contagem do pirarucu, o que tem dado subsídio para a expansão do manejo para esses outros territórios. E a metodologia parte justamente da capacidade dos pescadores, uma capacidade muito precisa de diferenciar, pirarucus juvenis de adultos, simplesmente pelo movimento da boiada, né, que ele faz na água. Isso aí segue uma metodologia de 20 minutos, de 20 em 20 minutos são contabilizados fragmentos do lago até que se cubra toda a extensão do ambiente e se tenha um censo populacional do pirarucu naquele lago. E aí isso somado aos outros lagos faz o levantamento do estoque naquela unidade de manejo, permite a cada ano saber quanto existe de pirarucu em cada território. Interessante isso, né? Agora, Ana Cláudia, sobre a comercialização do pirarucu, quanto foi o faturamento em 2021 e nesse período agora de 2022? De 2021, a gente tem dados mais precisos da área que nós trabalhamos, né, que são 12 projetos. A gente está falando de cerca de 1.250 pescadores diretamente beneficiados, entre homens e mulheres. Então, o ano passado, nesses 12 projetos assessorados pelo Instituto, o faturamento foi de 3.179.000 reais só de pirarucu, né. A gente está falando de 9.137 pirarucus que foram capturados, cerca de 495 toneladas. Ana Cláudia, o ano passado a gente falou bastante aí em relação à urina preta. E eu te pergunto agora, essa doença aí, ela chegou a afetar aí também o pirarucu ou não? O pirarucu não, Simone, mas outras espécies também que costumam ser capturadas no mesmo período que o pirarucu e que elevam bastante a renda dos pescadores, como o caso do tambaqui e do aruanã, né. Então, o ano passado a produção ficou, o faturamento ficou em torno de 400.000 reais, mas em outros anos onde não tinha a questão da urina impactando, essa doença da urina preta impactando a questão da comercialização, já se chegou a produzir um faturamento de mais de 800.000 reais dessas 2 outras espécies, né. Enquanto que no ano passado, por influência disso também, esse faturamento diminuiu para pouco mais de 400.000 reais. Cláudia, nesse tempo de pandemia, eu queria saber de vocês o que impactou aí em relação ao desenvolvimento desse projeto aí na região. O impacto com relação à pandemia foi mais no ano de 2020. Agora 2021 a gente conseguiu, né, com o avanço da vacina aí, que os grupos retomassem a sua dinâmica de trabalho que envolve reuniões, sistema de rondas para proteção dos lagos também. A pesca aconteceu naturalmente, né, envolvendo todos os diversos, faixa etária, de pessoas que se envolvem no projeto, claro, ainda
priorizando também e tirando um pouco mais do foco de atuação dos mais idosos, né, por conta da vulnerabilidade, mas, o retorno da maioria aconteceu em 2021 e isso automaticamente influenciou também uma produção mais rápida, né, sendo pescada em menor tempo, por conta de que o grupo já tinha retomado as suas atividades. E agora para 2022, né, 2023, a gente já vai, vou colocar assim para vocês, o que que vocês esperam então desses anos aí, 22, 23, em relação ao manejo de pesca? 2022 a gente tem, né, devido a essa retomada dos grupos que em 2021 foi muito impactado pela pandemia, em 2021 já foi possível retomar quase que todas as atividades e trabalhar, né, em 2021 94,3% da cota de pirarucu foi capturada, enquanto em 2020 ficou em pouco mais de 80%, então a gente vê também uma eficiência de captura muito relacionada à participação das pessoas, então a gente espera para 2022 inclusive que houve uma elevação do pedido de cota. Em 2021, a gente trabalhou com 9.690 pirarucus, dos quais foram capturados 9.137. Agora, para 2022, foi pedida uma cota de 13.505 peixes, que a gente acredita que vai, se não 100%, mas vai ficar muito próximo disso, a efetividade de captura. Então, a gente espera nos 2 próximos anos, aí 2022, que nós estamos, e 2023, de fato, uma retomada, né, de todo o potencial pesqueiro dessa região que vinha acontecendo nos últimos anos e uma elevação na rentabilidade. E não só elevação da produção, mas aumento da rentabilidade, muito atrelado à questão da agregação de valor ao produto também. Ô, Ana Cláudia, por que então aumentar a cota do pirarucu? O aumento da cota ele está relacionado à avaliação do desempenho dos grupos. Então, à medida que em 2020 foram muito impactados e não conseguiram realizar atividade, a gente também não conseguiu avaliar o desempenho do grupo, porque quase não teve outras atividades para além da pesca. Então, a gente percebeu que em 2021, com a retomada do trabalho na sua integralidade, então os grupos apresentaram um alto índice de desempenho. Então, com isso, é possível, de acordo com a comercialização, boas comercializações também aconteceram em 2021, que elevaram o preço do pirarucu a um patamar melhor. Então, a gente viu que era possível dar um segundo passo, que seria pedir uma cota maior de acordo com o desejo também do grupo. Grupos, alguns decidiram manter o mesmo pedido de cota, mas outros decidiram elevar o seu pedido de cota. E a gente, concordando com um bom desempenho deles, resolveu apoiar esse pedido de cota um pouco maior para 2022. Agora a gente está já encerrando para o final aqui do nosso programa, Ana Cláudia. Então, não é história então de pescador, é sempre possível fazer esse trabalho, né, de preservar a espécie, aliado também ao respeito à natureza, ao bioma, tudo para conseguir esse desenvolvimento econômico e social tão importante aí para a região, né, Cláudia? Exatamente, Simone. Esse desenvolvimento, né, que a gente fala da Amazônia, ele vem por meio do uso dos recursos naturais. Isso está muito claro para quem vive na Amazônia, de que a gente é possível trabalhar inovando, trazendo tecnologia, mas ao mesmo tempo trabalhando com o conhecimento tradicional dos pescadores e com as práticas que já aconteciam na região, né, potencializando isso em projetos socioeconômicos fundamentais para a sobrevivência e essa relação sempre de muito respeito com a natureza e com respeito às condições do recurso que está sendo explorado. Então, as cotas de extração, a proteção da floresta em pé, a garantia de territórios protegidos e desse sentimento de pertencimento e de empoderamento das comunidades em estar realizando uma prática que é cultural. Então, isso tudo faz do manejo do pirarucu, assim como de outros projetos que envolvem o uso dos recursos naturais, como projetos de desenvolvimento adequados para a região amazônica. É isso aí, respeito à natureza acima de tudo. Agora, Ana Cláudia, a gente tem um tempinho aqui, eu queria que você falasse rapidamente, então, mais sobre a reserva, né? Que antes de ser uma reserva de desenvolvimento aí sustentável, Mamirauá, ela foi definida também como uma estação ecológica, né? Exatamente. Então, mesmo isso acontece na década de 90, quando foi decretada a estação ecológica, que era um dos modelos que estavam disponíveis aí na legislação, mas que não se adequavam à realidade da região do Médio Solimões. E justamente
Márcio Aires entendendo essa necessidade de que só se consegue uma proteção efetiva mantendo as pessoas morando em seu território e elas de fato são guardiões da floresta, é que foi proposto, né? Foi uma grande luta idealizada por ele e por muitas lideranças desse território, a proposta de mudança, e foi inovador, porque não existia no Brasil, na época, a categoria de RDS, né, de Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Então a gente se orgulha muito dessa grande conquista aqui para a região, de considerar a permanência da população como parte do projeto de desenvolvimento sustentável. Então, agora sim, a gente está encerrando, mas eu tô com uma curiosidade, ô Ana Cláudia, fala para mim então, para a gente, para o nosso telespectador aí, o que que significa então Mamirauá? Mamirauá, no tupi, significa mama, né, de peixe, e aí muito ligada à questão do peixe-boi, que é muito presente aqui na região também, né. Então filhote de peixe-boi, segundo muitos comentam aqui, que seria a nomenclatura de Mamirauá, apesar de o símbolo da reserva ser um pirarucu, e que tem ganhado destaque, né. Tá certo, então. Ana Cláudia, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente hoje. Obrigada por falar dessa importância do manejo aí do pirarucu para a sobrevivência não só aí da comunidade ribeirinha, mas também como grande importância nacional aí desse peixe que é a cara do Brasil. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade, e a gente está com a bandeira de luta do desenvolvimento sustentável aí sempre em pauta, e sempre que for possível e vocês nos convidarem, a gente faz questão de participar. Então tá feito o convite para uma próxima oportunidade, viu, Cláudia? Obrigada a você também pela audiência. Siga aqui acompanhando a programação do AgroMais, porque são 24 horas de agroinformação para você. Tchau e até um próximo Aquicultura.